Tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Hoje o tema é República Velha. Meus amigos, a República Velha basicamente é dividida em dois períodos. República da Espada e depois República Oligarca. A República da Espada é um período no qual os militares estiveram no poder no Brasil. A República Oligarca, no qual a oligarquia vai comandar nosso país, nosso estado. Beleza? Lembrando, né? Quem é essa oligarquia? A oligarquia são os grandes proprietários de terra. Então, primeiramente, nós iremos ver a República da Espada. Queridos, a República da Espada, ela vai de 1889 até 1894. Nesse momento, a República da Espada se inicia após o quê? Após a proclamação da República. Provisoriamente ficará no poder Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele fica no poder provisoriamente, após aquela oligarquia brasileira, representada naquele momento pela elite cafeira, com o apoio dos militares, proclamaram o quê, gente? Proclamaram a República. E lembrando, naquele momento onde a República foi proclamada, não houve o quê? Não houve a participação popular. O povo não participou do processo. A elite tinha receio, né, dos anseios do povo. A elite não queria a mesma coisa que o povo. A elite desejava algo, o povo outro. Como, por exemplo, essa elite, ela queria permitir que o povo participasse do poder, que o povo tivesse acesso ao poder? Não, ok? Não mesmo. E, gente, o que o povo queria? Transformações, né? Transformações sociais. Então, naquele momento, a oligarquia brasileira, a elite cafeira, né, representando essa oligarquia brasileira naquele momento, juntamente com os militares, se uniram e proclamaram a República. Beleza? Relembrando, Dom Pedro II perdeu o apoio da igreja, perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio da oligarquia, ou seja, perdeu o apoio da elite brasileira. E naquele momento, quando ele perde apoio da elite, gente, Dom Pedro II é retirado do poder. O império acaba. Tudo bem? Aí vamos lá. No dia 15 de novembro, né, de 1889, quando a República é proclamada, o Marechal Deodoro da Fonseca ele se torna nosso presidente provisório, sim, nosso primeiro presidente. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca e foi o militar, ok? Foi ele, ok, que vai conduzir o processo da proclamação da República no Brasil. Ele lidera os militares com apoio da oligarquia para promover a proclamação, beleza? E aí, gente, quando Deodoro proclama a República, ele toma algumas medidas, já ainda no governo provisório. Que medidas são essas? Primeira coisa, ele extingue, ou seja, ele acaba com um Senado vitalício. Lembrando, o que é vitalício? Para sempre, né? Forever, para sempre. Então, aqueles senadores não estariam mais no poder para sempre, ok? E aí, lembrando, né? Durante o Império, o cargo de senador ele era vitalício. Ele fechou as assembleias legislativas. Davi, o que é uma assembleia legislativa? Gente, um exemplo, uma Câmara Municipal, o Parlamento Brasileiro, ok? Uma assembleia legislativa, o que ela faz? Ela cria leis, ela promove a nossa legislação. Então ele fechou tudo, tá? Fechou tudo. Já promove, naquele momento, uma separação entre Estado e Igreja. Obviamente não era oficial, né? Ainda não estava na Constituição, mas já promove uma separação entre Estado e Igreja, que era um grande receio, por exemplo, dos imigrantes europeus que vieram para o Brasil, principalmente os alemães, que eram protestantes. Vai nomear para todas as províncias, agora chamados estados, interventores, ok? Então, agora, nesse momento, né, após a proclamação da República, quem governa as províncias, as antigas províncias, que agora recebem nomes de estados, serão interventores, e geralmente esses interventores eram militares, beleza? E por último, ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, ele convoca a elite brasileira para quê, gente? Para construir, para promover a nossa próxima quê? A nossa próxima Constituição. Então aquela elite, juntamente com os militares, seria responsável por construir a próxima Constituição do Brasil. Beleza? E nesse mesmo momento, aonde os militares assumem o poder, aonde é proclamada a República, surge uma necessidade. Gente, qual? De termos heróis. Quem será agora um herói? Quem será um exemplo para a República? Naquele momento, né, militares, oligarquia escolheram, por exemplo, Tiradentes como exemplo da luta contra a monarquia. Sim, a República precisava de um símbolo de luta contra a monarquia. E aí foram até Tiradentes, né? Tiradentes, lembrando, ele atuou no Brasil em fins do século XVIII, né? Na Conjuração Mineira. Ele foi um dos conjurados que se rebelou contra Portugal. Tiradentes foi o único morto, né? Ele foi esquartejado, enfim. Parte dos seus corpos, do seu corpo, né? Foram colocadas em Minas Gerais para servirem de exemplo. E aí eles pegaram esse exemplo da luta de Tiradentes contra a monarquia, naquela época, contra a monarquia portuguesa, como agora como herói da República. Então, naquele momento, tá? Os militares, mais a oligarquia brasileira, pegam o Tiradentes como herói brasileiro. Então eles precisavam de herói, precisavam de quê, gente? De exemplos. Tipo, ó, nós lutamos
contra a monarquia como Tiradentes lutou. Tiradentes foi morto pela monarquia. Tiradentes queria o quê? A nossa liberdade, a nossa independência. E nós fizemos o mesmo. Nós, republicanos, né, oligarcas e militares, nós unimos por quê, gente? Por um bem maior. Que bem maior é esse? É a república. Nós lutamos contra a monarquia. E aí Tiradentes, naquele momento, né, a imagem dele é utilizada. E aí, obviamente, que vão apelar, porque, gente, Tiradentes, alto, barbudo, magrelo, isso parecia muito com quem? Com Jesus Cristo, ok? A imagem muitas vezes mostrada para vocês, né, de Tiradentes, se parece muito com Jesus Cristo. E aí, obviamente, né, eles queriam meio que fazer uma ligação, ó, Jesus Cristo, Tiradentes, dois homens que lutaram, enfim, né? E então pegaram Tiradentes como herói do Brasil nesse momento, tudo bem? E aí, gente, entretanto, não havia consenso do projeto político entre militares e latifundiários. Quem são esses latifundiários? A oligarquia brasileira, tá? Então, esses latifundiários são os oligarcas brasileiros, aqueles grandes proprietários de terra. Não havia um consenso político. Qual república? Qual o projeto político que eles queriam? Qual o projeto republicano? Nós temos basicamente 3 projetos naquele momento. Os liberais, que eram os liberais? Geralmente, né, naquele momento, eram os cafeicultores, parte da oligarquia brasileira, principalmente os cafeicultores paulistas. E a gente, o que queriam aqueles cafeicultores do oeste paulista? Uma república federativa. Na república federativa, os estados possuíam o quê? Autonomia administrativa. Autonomia, então, política, autonomia econômica, autonomia militar. Então, naquele momento, o projeto dos cafeicultores do oeste paulista era o que, gente? Era o federalismo. Totalmente divergente, diferente. Por exemplo, da ala dos jacobinos. Os jacobinos, o que eles desejavam? Uma república com a participação direta do povo. Foi essa que foi aplicada, será? E por último, nós temos os positivistas, os militares, né, que eram positivistas, que, por exemplo, que queriam separação entre igreja e Estado, queriam um país laico, né, queriam que o Brasil fosse um país laico, lembrando, um país laico, aquele país que não tem religião oficial, e, obviamente, né, o positivismo tinha a ideia de um governo muito mais racional, utilizar a razão, alguns, obviamente, princípios, né, iluministas, só que, gente, vamos lá, na República dos Positivistas, o presidente, ele vai o quê? Ele vai centralizar o poder. É uma república onde o presidente centraliza o poder. Percebam, é uma república totalmente diferente do que queriam os oligarcas, ou seja, os cafeicultores paulistas. Os cafeicultores paulistas queriam o quê? O federalismo, que os estados possuíam o quê, gente? Que eles possuíssem autonomia administrativa. Já os positivistas, já os militares, que se enquadravam, né, nesse grupo dos positivistas, o que eles desejavam? Uma república, sim, mas uma república centralista, ou seja, o presidente iria o quê, gente? Centralizar o poder. Os estados não iam possuir o quê? Não iam possuir autonomia administrativa. Então, percebo que nesse momento são vários projetos políticos, né? 3 principais. De fato, os mais importantes são os liberais e os positivistas. Os liberais sendo representados pela oligarquia do oeste paulista, por aqueles cafeicultores. E os positivistas são os militares, ok? Todos eram republicanos, mas cada um quer o que, gente? Um tipo de república. Qual é o tipo de república que os oligarcas, né, que esses cafeicultores do oeste paulista queriam, desejavam? Uma república federativa. Na república federativa, os estados possuíam autonomia administrativa, beleza? Um exemplo, o estado de São Paulo, por exemplo. Atualmente, o Brasil atualmente é uma república federativa. O governador de São Paulo tem seu próprio exército, a Polícia Militar do estado de São Paulo. Ok? Algumas prefeituras, por exemplo, têm seu próprio exército, que são as guardas municipais. Aqui na minha cidade, Juiz de Fora, por exemplo, tem a guarda municipal. A guarda municipal, querendo ou não, é a proteção do município. Ok? Graças ao que, gente? Isso por que acontece? Graças ao federalismo, que permite, né, liberdade administrativa para os estados. Tudo bem? Já na República Centralista, defendida pelos positivistas, o presidente ele vai o que, gente? Ele vai centralizar o poder. Beleza? E aí, galerinha, nesse mesmo momento, né, durante o governo provisório ainda, Rui Barbosa Rui Barbosa, ministro brasileiro naquele momento, aliado, né, ao Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai criar uma política para tentar incentivar a nossa economia. O nome dessa política? A política do encilhamento. Essa política tinha como objetivo, né, promover a nossa industrialização, tá? O Rui Barbosa tinha como objetivo promover a nossa industrialização e também gerar capital para que burgueses e cafeicultores, né, oligarcas em geral, tivesse dinheiro para pagar os seus funcionários. Lembrando, a escravidão havia sido abolida em 1888, lá no dia 13 de maio.
de 1888, a princesa Isabel aboliu a escravidão. Então, naquele momento, não se podia mais empregar nas fazendas a mão de obra escrava, e sim a mão de obra que, gente? A mão de obra livre. E aí, as oligarcas, para poderem pagar o salário dos seus trabalhadores, precisavam de quê, gente? Eles precisavam de capital. Então, os bancos, né, iriam gerar esse capital para esses oligarcas. Os bancos também iriam o quê? Emprestar dinheiro para que pessoas construíssem indústrias aqui no Brasil. Então, naquele momento, o que foi a política do ensinamento? Foi uma política de emissão de papel moeda. O governo brasileiro, ele passa a emitir dinheiro, tá? Emitir dinheiro, emitir papel moeda. Com qual finalidade? Acelerar a nossa economia. Como, gente? Qual é o principal objetivo? Abertura de novas empresas. Principalmente o quê? Principalmente indústrias. Então tá aí para vocês, né? A política do ensinamento, a política econômica feita por Rui Barbosa, que tinha como objetivo o incentivo à industrialização, ok? E se baseou na liberação de créditos bancários possibilitada pelas emissões de papel moeda. Então o governo brasileiro, naquele momento, ia permitir que os bancos emitissem papel moeda para quê, gente? Para emprestar dinheiro. Então os bancos emitiriam nota, né? Emitiriam papel moeda e naquele momento fariam vários e vários empréstimos. Entretanto, quando o governo brasileiro promove a política de ensinamento, ainda no governo provisório, né, ainda em 1891, o que vai acontecer? Ele sofre oposição de vários países, como, por exemplo, países europeus como a Inglaterra e a Alemanha vão se opor a essa política. Davi, mas por que alemães? Por que ingleses se vão se opor à política do ensinamento? Eles não querem a nossa industrialização? Não, não querem. Por que não, gente? Porque a Inglaterra e a Alemanha eram o quê? Países industrializados. O que eles queriam? Vender os seus produtos industrializados para o Brasil. Então, naquele momento, né, os governos europeus, as principais nações europeias, como a Inglaterra e a Alemanha, vão se opor a essa política, irão criticar essa política do ensinamento, que tinha como objetivo, novamente, né, promover a nossa industrialização. Através do que, gente? Através da emissão de papel moeda, e esse papel moeda, esse dinheiro seria emprestado para pessoas, para burgueses, né, promover a construção de várias indústrias no Brasil. Tudo bem? E aí, então, países europeus eram contrários, os norte-americanos, né, os estadunidenses, os Estados Unidos também eram contrários, porque, gente, os Estados Unidos, como a Inglaterra e como a Alemanha, eram países o quê? Eram países industrializados. Então, o que eles queriam? Eles queriam, naquele momento, vender seus produtos industrializados para o Brasil. Então, também eram contrários. Tudo bem? Vamos lá. E os cafeicultores? Cafeicultores, Davi, os cafeicultores foram contrários a essa política? Sim, gente. Galera, o que desejavam os cafeicultores? Que eles recebessem o quê? Todos os investimentos, todos os incentivos. Para eles, não era de interesse que o Brasil promovesse o quê? A sua industrialização. Para a oligarquia brasileira, o que ela queria, gente? Que o Brasil continuasse sendo o quê? Um país agroexportador. A oligarquia brasileira, e aí, naquele momento, né? O nosso principal produto de exportação era o café. Então, esses cafeicultores, o que eles queriam? Maiores investimentos, o que no seu setor. Para quê, gente? Para conseguir exportar cada vez mais café para o mundo afora. Então, vejam quem eram os opositores. Países europeus, né, esses países europeus como ingleses e alemães, que eram países industrializados, os norte-americanos, os Estados Unidos, também um país industrializado, e aqui no Brasil, os cafeicultores. Então, esse grupo era totalmente o que, gente? Era totalmente contrário à política do ensinamento. Entretanto, essa política não deu certo. Ela não obteve êxito. Como assim não obteve êxito? Por quê, gente? É o seguinte, muita gente foi nos bancos, muita gente pegou dinheiro emprestado, ok? E muita gente fingiu que queria abrir indústrias, queria abrir empresas, ok? Muita gente especulou no mercado. O que é especular no mercado? É você dizer, ó, eu vou construir uma indústria têxtil, por exemplo. E aí eu tento, né, captar investimentos para minha indústria, dizendo, ó, a minha indústria, né, vai valer X, e aí compra parte dela, eu pego aquele dinheiro, né? Teoricamente, eu pegava aquele dinheiro dos investidores para aumentar a minha produção, entretanto, o que eu fazia, gente? Pegava aquele dinheiro e fazia outra coisa. E aí você especulava. E aí especular, falar que sua empresa vale um valor X, mas nem tinha empresa, né? Nem tinha empresa. Alguns, né, construíam suas empresas, suas indústrias, mas davam ela um valor X, sei lá, minha empresa vale R$100. E de fato não valia isso, valia a metade. E olha lá. Então muita gente especulou, muita gente sumiu com esse dinheiro. E aí, gente, isso tem consequências. Por que tem consequências? Com a política do ensinamento, nós temos o quê? Uma maior emissão de papel moeda. Então nós temos mais dinheiro rolando no mercado. E isso vai trazer o quê? Consequências gravíssimas para a nossa economia. Uma delas, aumento da inflação. Como o governo emitiu mais dinheiro, como o governo emitiu mais papel moeda, o que vai ocorrer, gente, com a média dos preços dos produtos? O que ocorre com o valor dos preços dos produtos? Ele vai o quê? Aumentar. Os comerciantes,
eles sabendo que tem mais dinheiro no mercado, mais moeda no mercado, o que eles fazem com o preço do seu produto? Eles irão aumentar o preço do seu produto. Desse modo, a inflação aumenta naquele momento consideravelmente. Por que, Davi? Gente, lembrando, basicamente, o que é a inflação? A inflação é a média do aumento dos preços dos produtos durante o ano. Então, naquela época, os preços foram o quê? Aumentando muito devido ao quê, gente? Devido à política do ensinamento. Então, os produtos ficaram muito mais caros. Entretanto, todos podiam pagar por aqueles produtos. Pensa agora no Brasil atualmente, né? Onde os preços dos produtos estão aumentando consideravelmente também. Alguns produtos aumentaram bastante. E aí, gente, todos podem pagar por isso? Não. E aí, quem sofre com a inflação? Quem sofre quando a inflação está muito alta? Os mais pobres. Então, naquele momento, muita gente, vai o quê? Vai sofrer. Muita gente vai passar fome. Então, veja aí, né? Consequências, aumento da inflação e mais agravamento da crise social. Por quê? Ocorre a perda do poder aquisitivo, né, de muitas pessoas. Eu ganho um valor X por mês, mas os preços dos produtos aumentaram 10% a mais, mas o meu salário aumentou 10% a mais? Não aumentou. Desse modo, gente, o que acontece? Eu perco o quê? Eu perco poder aquisitivo. Ou seja, o meu salário não é mais o quê? Não é mais suficiente para comprar aqueles produtos. Ok? Então, essa política de ensinamento trouxe consequências gravíssimas para o Brasil. A principal dela, aumento da inflação. Ok? Os produtos aumentaram, né, consideravelmente, e aí, gente, naquele momento, nem todos poderiam o quê? Pagar por aquele aumento. E aí, muita gente passa o quê? Passa a morrer de fome. Muita gente, né, morre literalmente de fome, infelizmente, muita gente fica desempregada. Foi um horror, porque essa política foi um horror para o Brasil. Davi, por que desempregada, gente? Quando as pessoas, né, não tinham dinheiro para consumir aqueles produtos, elas deixam de consumir. Elas deixaram de consumir. E aí, aquele empregador, para continuar lucrando, né, com a sua empresa, o que ele faz, gente? Demitir o quê? Demitir os funcionários. Então, muita gente também foi demitida por causa da política do encilhamento, tá? Mas percebam, qual foi a finalidade? Qual foi o objetivo do governo, gente? Porque ele quis emitir papel moeda. Qual era o objetivo dele? Promover a nossa o quê? A nossa industrialização, ok? O governo queria, naquele momento, investir em outras áreas, ok? Além do setor agroexportador. Também queria investir em quê, gente? Também desejava investir em indústrias, tudo bem? Não deu certo. Entretanto, né, outra característica desse momento será a Constituição de 1891. Naquele momento, né, o governo brasileiro ele irá promover no dia 24 de fevereiro de 1891, né, fica finalizada a nossa segunda Constituição. Lembrando, a primeira, ela ocorreu, né, ela foi outorgada, perdão, né, ela foi outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta. Dom Pedro I vai impor, né, uma Constituição para o Brasil. E essa não, gente, essa é outorgada. Ok? Em fevereiro de 1891, nós temos agora a nossa segunda Constituição. E aí, ela foi aprovada, ok, pelos parlamentares brasileiros. Aqueles parlamentares vão eleger de forma indireta o Deodoro como nosso presidente, sim, né? Aquela Constituição estabelecia que a nossa primeira eleição para presidente fosse uma eleição indireta. Davi, o que é uma eleição indireta? Uma eleição indireta é quando os parlamentares, os políticos, escolhem o presidente. O que é uma eleição direta? É quando o povo, é quando os cidadãos escolhem. Beleza? E aí, o Deodoro foi escolhido como presidente e como seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Beleza? A nossa Constituição tinha, né, características liberais, né, baseado no modelo norte-americano. Porque liberal, Davi, república, federalismo, ok, presidencialismo, então são características liberais, ou seja, dão mais liberdade para os estados, não mais províncias, né, para os estados. E aí nós veremos agora quais são essas características dessa Constituição. Uma delas, o Brasil vira uma república federativa, é uma república federativa presidencialista. Ou seja, como se uma república presidencialista? Qual é o cargo mais alto do Executivo Federal, gente? Presidente. Ok? Federativa. O que é uma república federativa? Uma república federativa é uma república onde as federações, ou seja, os estados, possuem o quê? Autonomia administrativa. Opa! Para. Qual foi o projeto que venceu? Dos liberais ou dos positivistas? Qual projeto político vence, gente? Liberais ou positivistas? Dos liberais, né? Uma república onde haveria o que, gente? A descentralização política. Então, percebam que nesse momento, os interesses dos cafeicultores, né, passou por cima do interesse dos militares, daqueles positivistas. Beleza? Então, uma república federativa presidencialista, onde os estados possuiriam o quê? Autonomia administrativa.
Tudo bem? Divisão de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? E lembrando, um exemplo, executivo municipal, estadual e federal, legislativo municipal, estadual e federal, ok? Tudo bem? Só um exemplo de como o poder estava bem dividido. Isso é o que, gente? Isso é descentralização política. Tudo bem? Beleza? Além disso, eleição de forma direta, né? A próxima eleição, que seria em 1894, seria de forma direta, e o presidente seria eleito por mandato de 4 anos, sem reeleição. Sim, sem reeleição. Nesse momento, não havia o que, gente? Não havia reeleição, tá? E o mandato do presidente seria de 4 anos, beleza? De forma direta. Como assim forma direta? Todos os cidadãos teriam o que, gente? Direito de votar. E aí, quem são essas pessoas que teriam direito de votar? O voto era direto, ok? O voto não era secreto, não. O voto não era secreto, ele era aberto. Então, muita gente poderia saber do seu voto. E sim, nós veremos mais à frente características, né, desse voto aberto que vão permitir manobras, né, da oligarquia brasileira, manobras para poder manipular o povo. E a gente, o voto direto e universal para todos os homens alfabetizados acima dos 21 anos. Ou seja, todos os homens acima dos 21 anos alfabetizados não teriam direito ao voto, tá? Então somente os homens alfabetizados acima dos 21 anos teriam direito ao voto. Quem não tem, Davi? Basicamente, mulheres, somente, né, o voto universal masculino, então mulheres não teriam direitos, e os analfabetos. Mulheres e analfabetos não teriam direito. Davi, o que isso representa? Galerinha, na nossa primeira eleição direta, nem 2% do povo votou. Ok? Então percebam, poucos eram o quê? Hoje, nós temos direitos políticos, né? A partir dos 16 anos, você pode votar, é facultativo, ou seja, não é obrigatório. E depois, a partir dos 18 anos, é obrigatório, mas é o seu direito de votar. Naquela época, somente os homens poderiam votar. Hoje em dia, homens e mulheres possuem o mesmo direito, ok? O voto é aberto, então o voto não é secreto, então as pessoas sabiam do seu voto. E, gente, pensem, como era fácil controlar o voto das pessoas, como era fácil manipulá-los. Se hoje em dia, até hoje em dia, existem manipulações nas eleições, imagina naquela época, onde o voto não era secreto. Quantas vezes a gente não escuta, né, denúncias de corrupção, de tentar manipular o voto das pessoas, compra de votos e tudo mais. Imagine naquela época onde o voto era o quê? Onde o voto era aberto, onde o voto não era secreto. Complicado, né? Temos também outra característica, liberdade de imprensa. Então, nesse momento, a imprensa, na teoria, teria liberdade. Davi, por que teoria? Gente, em vários momentos, vocês acham que a oligarquia permitiria que a oligarquia noticiasse, né, algo contra ela? Não, né? Muitas vezes, vários, né, jornalistas eram perseguidos. Igualdade entre todos perante a lei. Então, todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Então, a teoria é maravilhosa. Mas, na prática, vocês acham que, nesse momento, todos eram iguais perante a lei? Vocês acham que os mais pobres tinham os mesmos direitos que os mais ricos? Vocês acham que os analfabetos tinham o mesmo direito que os oligarcas? Não, né? Mas a teoria ela aqui é perfeita. Agora, o que vale é o casamento, né, no civil, o registro civil, tá? Isso é também interessante. Então, a igreja não tem mais a função de controlar, né, essa parte. Agora, o casamento que vale é o casamento por Estado, né, no Estado. Então, por isso, o registro civil. Temos também o fim da pena de morte. Não tem mais pena de morte no Brasil, ok? A Constituição de 1824 estabelecia isso. Agora não tem mais a pena de morte, beleza? Que bom, né? Enfim, não sei a opinião de vocês, mas nesse momento, ter pena de morte, e até hoje em dia, né? Imaginem quantos inocentes não iriam morrer. E aí, nós temos, né, a criação do Brasil de um Estado laico. O Brasil vira finalmente um Estado laico. Lembrando, né, o que é o Estado laico? O Estado laico é sem religião oficial. Então, o Brasil é agora um país que permite livremente, né, que você professe a sua religião, a sua fé no meio público. Então, agora, os protestantes, né, barra evangélicos no Brasil poderiam, né, nas ruas, professar a sua fé livremente e sem problema nenhum, ok? Durante o Império, lembrando, não podia. Você até podia ser de outra religião, né, ter outra fé. Entretanto, você deveria praticar a sua fé, a sua religião dentro de casa. Agora não. Agora você pode praticar a sua fé, a sua religião, ok, no meio público. Isso é bem interessante, né? E naturalização dos imigrantes. Aqueles imigrantes que estavam no Brasil foram que a gente naturalizados. Principalmente, né? Lembrando, grande parte dos imigrantes que chegaram aqui no Brasil em fins do século XIX
foram italianos e alemães, tá? Espanhóis também vieram para cá, portugueses também, mas enfim, naquele momento, principalmente eram italianos e alemães. E aí, gente, o Brasil virou uma república, né? E lembrando, né, o que é uma república? A res pública, aquilo que é público, aquilo que é de todos. Mas de todos quem? Aqui, de fato, quem tinha direitos? Os homens ricos, né, gente? Lembrando, a elite continuava então no poder. Aquela república, ela não servia a todos. Quer um exemplo? As mulheres podiam votar? Não. Os analfabetos poderiam votar? Não. Quem podia votar? Somente homens acima de 21 anos, alfabetizados. Então aquela república, ela não serviu para todos, ok? Infelizmente. Então nós temos, gente, agora, né, vimos então as principais características da República da Espada, ok? Como, por exemplo, o seu início, né, do governo provisório, com Marechal Deodoro no poder. Enfim, no próximo vídeo nós iremos ver quais são os mecanismos utilizados pelo Deodoro após a Constituição. E aí, já adianto para vocês, o Deodoro tenta dar um golpe, ok? No Congresso Brasileiro, sim, ele tentou dar um golpe, mas não conseguiu, ok? E também veremos no próximo vídeo outras características da República da Espada, beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, questionamento, por favor, deixe aqui nos comentários, beleza? Um abraço, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.